a partir do histórico, né, do que a gente passou, qual o conselho que você dá? Essa visão de silos, de nicho que É, todo mundo tem. Eu conheço, não, mas eu faço só isso, né? eu sou ultra Eu sou especialista, super master, especialista nisso, imperador daqui. Eu não quero saber a entrega que a gente faz no final. imperador da pesquisa de Eu só preço. faço a pesquisa de preço e aí, assim, Eu sempre digo, a construção da decisão ela tem que ser coletiva, todos têm que ser mais do que ouvidos, têm que participar da construção. Mas uma vez tomada a decisão, gente, tem que ser de cima para baixo. eu sempre falo, gente, a gente não entrega a pesquisa de preço. É. A gente entrega uma contratação feita, uma utilidade para o tribunal, né? Porque se for uma contratação ruim, que não vai servir, não adiantou nada. Olá, Licinalta! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo para o nosso terceiro episódio do Licinautas, o podcast. E hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial, que eu sou suspeito para falar, alguém que eu admiro, né? E aí, Titio vai ter que revelar um pouco da idade, né? É considerada a Barça. Depois você pesquisa no Google aí o que é Barça. A Barça das licitações do TCU e que por muito tempo foi a minha chefe, minha eterna chefe, a minha lida, professora Francis Pimenta. Seja muito Bom bem-vinda. dia, obrigada, Janderson. Muito bem-vinda, Bom Francis. dia. Gente, a Francis ela é secretária de licitações e contratos do TCU, foi minha chefe, né? Mestre em administração pública pelo Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, especialista em gestão de logística na administração pública. Atua há mais de 20 anos, tem alguns anos omitidos aqui, né? Mais de 20 anos na área administrativa do TCU. Mas mais de 20 pode ser muitos mais, né? A É para não Francis, denunciar a idade, a né? Francis era o nome que a gente tem, o telefone que a gente tinha. Eu era gestor em um estado, né? Qualquer problema com licitação, liga para a Francis. Ela atuou e atua em processos de contratações, em estudos e produção de normas sobre o tema. Foi responsável pela regulamentação interna da nova lei de licitações, né? A minha chefe, eu coordenei e ela me coordenava, bem como pela capacitação das equipes e pela adaptação da estrutura e das rotinas administrativas do TCU ao novo marco legal. Ministra cursos e palestras sobre licitações e contratos para o público interno do TCU pelo Instituto CZD do Correio, o ISC, e aqui pela Virtu Gestão Pública, né, que está sediando o nosso podcast hoje, e para outros órgãos da administração pública. É autora de artigos e ensaios. Francis, bem-vinda ao nosso Obrigada, podcast. Janderson. A garganta até falhou, né? De emoção. Não, mas a alegria é minha. A alegria é minha. E a admiração é recíproca, você sabe disso. E aí, quando a gente fala que eu fui responsável pela implementação, não faria nada. Sem o Janderson, ele era especialista na época. Alguém tinha que ficar contando piada, né? Exatamente. Especialista na época, mas você sabe que foi muito mais do que isso. Especialista e coordenou o processo inteiro, me ajudou e elaborou as macro diretrizes, né? Que a gente fez tudo junto. Então, foi um trabalho em equipe, Janderson. Então já descobriram o tema, né, do nosso podcast hoje, que é a implementação da nova lei de licitações, ou reimplementação, porque, gente, vamos falar sério, vamos falar sério. A maturidade da implementação da nova lei de licitações, sobretudo, vamos falar a verdade, em estruturas que não têm o porte, que não tem o quadro que o TCU tem, ela vai ser escalonada. Então, gente, não tem pra onde correr, né? E aí eu quero saber o que a professora Francis acha disso. O que eu penso? Antes da gente falar como a gente fez no TCU, né? Principalmente as prefeituras, os estados, vai ter uma implementação formal no primeiro momento, que é o que está acontecendo agora, e vai ter que haver uma reimplementação material efetiva dos instrumentos da nova lei. Você acha que isso vai acontecer, Francis? Eu acho, Janderson. A gente tem uma diferença muito grande em nível de maturidade. Eu não falo só da nova lei, eu sempre falo que a gente tem um déficit que a gente ainda não conseguiu cobrir da 866, né? A gente tem É verdade. assim, um desnível de maturidade em governança de contratações em geral muito grande.
a gente não pode imaginar que todo mundo vai fazer tudo igual, né? Não é receita de bolo que dá para todo mundo. Então, é natural que os órgãos e entidades eles passem por processos diferenciados, né? Cada um tem suas peculiaridades, mas eu concordo com você. No TCU a gente teve a facilidade, assim, da gente já ter uma estrutura mais robusta, né? A gente trabalhou com uma estrutura um pouco mais robusta, que com certeza não vai se repetir em outros órgãos, em outros níveis federativos, né, em municípios, a depender da estrutura. Então, eu concordo com você. E acho, além disso, que cada um vai ter seu próprio processo, né? Assim, não vai ter uma receita de bolo única para todo mundo. Vai ter que ter um olhar diferenciado para cada um. Ah, sim, isso eu concordo também. Inclusive, já não estava nem no nosso script aqui, mas o que eu tenho percebido, professora Francis, andando aí por esse Brasil, é que houve muito treinamento, bastante treinamento na nova lei de licitações e muitos órgãos e entidades não foram capacitados devidamente, porque a teoria não foi o suficiente. Né? Eu acho que realmente sem querer vender o nosso peixe, né? mas, mas Já vendeu. mas é porque eu acho que não tem para Não, onde e tem correr outra assim. coisa, É, Janderson. vamos precisar de ajuda, É o que eu sempre falo. né? Assim, treinamento é um pilar importante, né? É uma perna importante do processo, mas não basta. Você pode morrer de treinar todo mundo, morrer de capacitar. Se você não tiver um olhar para as estruturas, para os processos de trabalho, né? Não tiver um Exatamente. diagnóstico de o que precisa, não adianta capacitar. Se tiver soluções de governança mesmo. É exatamente. Por isso que a gente fez por último, né? Os A treinamentos. capacitação é importante, mas ele é uma peça, é um pilar de outros, né? A gente precisa pensar em normas, precisa pensar em processo de trabalho, precisa fazer diagnóstico do que tá, do que pode mudar, porque senão não vai dar certo. Assim, ou pelo menos não vai dar certo num prazo razoável. Ah, eu acho que não vai dar certo mesmo, porque o que que acontece? Alguns gestores, eles têm a impressão de que é só dar treinamento, manda, joga os É, servidores bora num treinar, todo curso mundo capacita, vamos e capacitar depois acha que o negócio vai rodar, como num passo de mágica. como Volta não todo passa mundo de mágica. capacitado e agora tudo vai dar certo. Não vai. Quando, na verdade, aí veja, o problema não é do executor, às vezes, é do gestor, porque as medidas que estão sendo, e aí me diga o que você acha, que estão sendo demandadas, são medidas de governança. Tudo que você falou aí são medidas de De governança governança. da alta gestão, E eu né? acho, Janderson, que nisso a nova lei foi muito feliz, né? Porque ela chama essa responsabilidade para alta gestão. E a gente, você sabe disso tanto quanto eu, a gente trabalha na parte mais da mão na massa há muitos anos. E não adianta a gente estar muito capacitado, ter muitas ideias legais, se a gente não tem um apoio, não tem um patrocínio, vamos falar assim, da alta gestão. Porque é ela que é responsável. E nisso eu acho que a nova lei foi muito feliz, porque ela atribui a responsabilidade pela governança de contratações à alta gestão. Então é de lá que tem que sair, é ela que é responsável. Se tudo der errado, não é a gente que vai ser responsável, é a alta gestão. Então eu acho que a lei ter falado isso foi uma coisa muito importante, né? E nisso a lei foi muito feliz. E os gestores têm que estar atentos para isso. Sem dúvida. E a gente vai falar, já dando aqui uma introdução, a gente vai falar sobre o acórdão do TCU que mediu a maturidade e a maior parte dos elementos que puxou para baixo, né, a nota o índice de maturidade são ferramentas de governança. Sim. Né? Então, o que eu estou querendo dizer para você que está nos vendo e ouvindo agora é: você pode ter os melhores servidores mais bem treinados do mundo. Se você não tiver ferramentas de governança implementadas, as decisões da alta gestão tomadas para dar um processo de trabalho, uma pista, né, como se fosse uma pista livre, não adianta. E vejo que no acórdão do TCU, eles mediram 4 dimensões, né? Eram ferramentas que eles chamaram de governança mesmo, tinha a parte de planejamento, dos controles, eles chamavam de fortalecimento dos controles, né, no índice de maturidade, e uso de instrumentos de TI, de ferramentas de TI e de dados. É, assim, são 4 dimensões que a gente, quem não
tá mais inteirado dessa metodologia, né? O tribunal fez um trabalho, um levantamento, ele chama lá no processo de fiscalização de relatório de levantamento, É o né? IMIL, Índice de Maturidade da Lei de Licitações. Isso, Eu adorei o né? nome, eu adoro O nomes. tribunal adora índices, né? Já tinha o índice de governança, e depois virou, era o IGG, que virou IESGO, né? E agora a gente tem o IMIL também, o tribunal adora índice. E aí eles pegaram essas 4 dimensões e distribuíram questões nessas 4 dimensões e entrevistaram mais de 1.700 órgãos da administração pública direta e indireta e elaboraram com base nisso uma espécie de ranking, né, de nível de maturidade lá. E mais de 60%, 61% são considerados assim, estão abaixo, né? São insuficientes, Insuficiente, nível né? Nível insuficiente de insuficiente de implementação da nova lei. implementação. Eu acho que 30% Estou aqui. é 30% nível básico, 5% básico, nível intermediário intermediário só um por e um por cento cento nível. Aquele 1%. e 1% do nível avançado, né? Então veja que assim, 60% insuficiente, acho que é 61%, 61%. né? É É uma muita situação, é coisa, muito. E se a né? gente É muita pensar coisa. que a nova lei está aí, a nova que não é nova mais, né? Já está aí desde Mas se nós 2021, somos novos, por que que a lei não pode? é um quadro preocupante. Assim, as dimensões, é o que a gente falou, a gente não pode suprir nenhuma dessas dimensões só com capacitação. Nenhuma. É verdade. Eu estou olhando aqui, né? Se você olhar as questões do questionário, né, assim, nenhuma a gente consegue suprir só com capacitação. São todas mexem com processo de trabalho, se tem comissão instituída, se foi designado, se tem norma para tratar, né? Vocês trataram isso em norma, vocês não trataram, né? Vocês instituíram, como que foi a transição? Nenhuma dessas Eu gosto de dimensões. fazer, Francis, a seguinte metáfora. O treinamento a habilidade do motorista de dirigir, né? A pista é o processo de trabalho, os normativos são os veículos. Né? Se você não tem uma pista, não adianta você ter o melhor motorista. Se ele está num Fusca para atravessar a floresta amazônica sem pista, ele não vai É conseguir verdade. atravessar. Né? Então não adianta você ficar pagando curso e olha que estão depondo contra a gente, né? Que somos professores. Mas vamos fazer a ressalva que é importante. Sem o É curso, importante, é. Não adianta também não ter a não ter a pista vista e não e ter, o carro e e não, não saber e não dirigir. saber dirigir. Mas não adianta o contrário também, né? Então, tem esse equilíbrio e a questão é que você, gestor, vou repetir, você precisa dar a pista, que é o processo de trabalho, e o veículo, que são os normativos. Aqui, todo mundo sabe que nós temos a consultoria, né, Francis, Uhum. de licitações, mas não precisa ser com a gente, com qualquer profissional realmente qualificado que entenda de licitações para pavimentar essa via, né? Porque senão não vai adiantar só dar o Eu diria treinamento. mais, Janderson, que entenda, e já puxando a brasa para nossa sardinha também, que entenda que tem alguma experiência também, né? Porque é tão importante a gente ter essa vivência. Eu, para mim, se não tem experiência, não entende. Desculpa. Exatamente. Porque a gente, assim, se não tiver uma vivência, se não tiver testado as coisas, Quando publicou a nova lei de licitações, publicou-se uma série de especialistas, né? Surgiu assim da terra uma série de especialistas. A gente que sempre trabalhou, né, Francis, com licitações, vamos falar, o povo gosta. Vamos falar. A gente que sempre trabalhou com licitações viu assim pessoas que eram da área de pessoal, e de repente é professor de licitações. Assim, eu achei muito engraçado foi, que uma pessoa, Francis, eu acho que eu já falei isso em outro episódio. Uma pessoa, vou começar a trabalhar com licitações. esse Aí, negócio tá bombando, vou né? Não começar sei a o que tá trabalhar de licitações. bombando. Qual função você indica? Aí alguém falou assim, consultor de licitação. Eu sou da época de que o consultor você começava, né? Executando, tal, era gestor, e depois era consultor. Não, o povo já está começando consultor. E é consultoria nos níveis mais avançados, né? Consultoria É, para gestor, consultoria para coordenador de menino, sistema. deixa quieto. Abafa, 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 abafa. Suspende, suspende, suspende. Suspende a bebida. É Não, água, tá, gente? mas isso é uma coisa que me preocupa. Eu falo isso, Sim, não é de hoje, eu falo sim, isso há sim. muito tempo, desde que saí, assim, é mais, a gente vê isso mais claramente depois da nova lei, né, que é uma oportunidade, não deixa de ser,
Então, é uma coisa que os gestores e o pessoal que opera licitações tem que estar atento mesmo. Para qualidade, não precisa ser a gente, mas para Não, qualidade, tem outros tem profissionais outros bons, profissionais né? excelentes, A gente dá a consultoria, mas vamos falar dos outros. O professor Rony Charles. O professor Rony Charles está com consultoria também, é um excelente tem profissional, excelentes profissionais no né? mercado. Só para não dizer que a gente está querendo vender alguma coisa. Até porque, com fé em Deus, acho que a gente tem um número limitado, né? Acho que vai Se Deus ocupar quiser. rapidamente. Porque eu sou muito afeito àquela passagem bíblica, Francis. E aí, mas eu sou ateu. O problema é seu. Estou falando uma referência, né? De sabedoria. Como tem o Corão, como tem vários outros livros. Mas tem uma passagem bíblica que eu gosto muito que diz que a árvore se reconhece, se conhece, na verdade. A árvore se conhece pelos frutos, né? Então, como é que eu vou contratar um consultor que nunca fez? Né? Né? Quais os frutos que aquela. Janderson, eu não sei se a árvore é boa. Veja os frutos, né? Consultor. Verdade. É o que a pessoa fez. Né? A pessoa já foi servidor público? Onde foi que ela. Implementação da nova lei. Onde é que ela implementou a nova lei? Né? Já trabalhou implementando, Pelo já menos acompanhou algum processo. acompanhou, já viu um processo de licitação, É, tem publicações a respeito, é, né? Isso eu tô falando, gente, sério, assim, não é. É porque o órgão gasta tubos de dinheiro e tempo, né? Às vezes confiando em trabalho, o trabalho não vem. O trabalho não vem. Eu, eu lembro muito do nosso chefinho lindo, maravilhoso. Se estiver nos assistindo, chefe. Na minha opinião, foi o maior gestor administrativo que TCU já viu, que é o querido Luiz Henrique Pochili, tá lá no chefe. Ministério da Defesa, nosso chefinho, né? Uma vez o Pochili me fez um elogio, eu fiquei até o Pochili elogiar, né? E ele falou assim, Janderson, você é um realizador. Mas não tô falando isso pra dizer, Janderson, não. Eu gostei da dimensão da palavra, realizador, né? Faz as coisas acontecerem. Mas isso ele tá certo, Janderson. Ele já comentou isso comigo, a seu respeito, né? Né? Porque na época que o Janderson foi lá trabalhar na sede, eu era assessora do Pochili. E ele E sempre 20 anos antes disso também. fui assessora. Outro dia eu fiz as contas, Janderson. 9 secretários gerais. Olha aí. Os secretários mudavam, eu ficava, né? Mas ele falou isso para mim. E é verdade. Assim, e eu sei disso, não só porque o Pochili me disse, mas porque eu trabalhei com você também, né? Você foi da minha equipe. E o Janderson, assim, é, é o tipo de servidor que a gente sabe que se puser o negócio na mão dele, sai do outro lado e sai bom, sai bem feito. Isso é tão raro, Entre Janderson. mortos e feridas, Entre né? mortos e Nem feridos. que, nem que tenha nem que tenha uma E hecatombe. eu falo isso para todo mundo, até hoje eu falo isso, assim, gente, e o Janderson saiu da minha equipe, né? E eu sinto muita falta, porque Hum, é verdade, mas é verdade, foi uma perda imensa, porque é muito difícil você achar gente com essa capacidade, chefe, com se esse for, perfil. se for pra eu falar de você, porque se a gente vai ficar aqui De você falando cedo. botar. É porque eu falo sempre, você põe um negócio na mão dele e sai do outro lado, e sai bom, sai um negócio bem feito. E Lembra daquele nosso projeto, o Moisés? E o Janderson ainda tem mais essa capacidade que é de batizar com nomes criativos falar de as, criativo. as coisas que ele faz. A gente uma vez estava com um problema lá de força de trabalho, a secretaria grande, sempre foi uma secretaria grande, uma secretaria de licitações lá e contratos, e aí várias diretorias e aquela briga eterna por gente, eu estou precisando de gente, né? Tá faltando gente, aí outra dizia, não, mas você tá com folga, eu que estou precisando. Aí um dia eu cheguei pro Janderson e falei assim, Janderson, assim, eu não posso confiar só no choro, né? Pode Quem ser um chora choro, mais alto. pode ser um choro legítimo, mas pode ser isso, quem chora mais alto. Então a gente Quem precisa nos ouve sabe muito bem como é que é, né? a gente precisa de dados para saber como é que a gente vai distribuir essa força de trabalho nos processos de contratação. Assim, um trabalho que a gente sabe que é difícil de fazer, porque ninguém consegue, lá no TCU mesmo já se tentou fazer várias vezes, já se contratou consultoria cara para fazer dimensionamento de força de trabalho. E a nossa é barata, né? E eu falei, Janderson, a gente precisa fazer isso pelo menos aqui na nossa secretaria, né? Pelo menos, né? Pelo Secretaria menos aqui para a gigante. gente conseguir redistribuir 4 diretorias. nossa força de trabalho aqui dentro. Foi um trabalho que saiu em 15 dias.
né? 15 dias. E ninguém acredita quando a gente fala isso, Eu mas quase saiu. não saí, mas o trabalho saiu. Eu quase fico no A trabalho. gente fez. O que que foi feito, Janderson? A gente fez um mapeamento de processo. Você lembra direito das fases? Lembro sim, mas eu vou abrir só um parêntese para dizer o seguinte: eu falei esse negócio de realizador, não é, e agradeço o elogio, obviamente, vindo de você, que é uma pessoa que eu admiro, eu fico bastante lisonjeado, mas eu falei essa palavra realizador não para se referir a mim, não, mas para nossos licinautas que nos ouvem, que nos veem, porque o gestor público, em regra, ele é um realizador. Né? Assim, O camarada, ele não tem pessoal qualificado, ele não tem recurso, ele tem um monte de gente cobrando um monte de coisa e vai contratar uma consultoria achando que vai ser a tábua de salvação. E às vezes a consultoria não é uma realizadora, é. né? Então é muito complicado. Eu fico assim com compaixão do gestor que às vezes não sabe como diferenciar, né? Então a dica que eu dou para você é: olhe, conheça a árvore pelos frutos, né? Porque você é um realizador, você precisa de consultorias e, mais uma vez, né? Quem quer que seja, de realizadores, né? De realizadores. Mas obrigado, chefe. É merecido. Oh, meu Deus do céu, chefe. Vou até dar um bolinho aqui para chefe, né? Pode ficar à vontade, viu? Depois dessa. As pessoas que comem. Gente, vamos lá. Francis, quais foram. Agora que a gente vai entrar na pauta, tá? É, A gente já deu os spoilers. se deixar eu e a Francis conversando aqui, hein? O Marcel tá nos vendo ali, né? Do lado de fora. A Francis trouxe a família toda, tá todo mundo ali do lado de fora. Estamos aqui, viemos visitar o Janderson. Quais os maiores desafios? A gente implementou junto o plano de contratações anual. Você sabe que eu pregava no deserto há mais de 10 anos, né? Lá no TCU. É, PCA, cadê o plano de contratações anual do TCU? Né? Eu fiz lá na CSEX Bahia, né? Foi a primeira unidade do TCU a ter o plano de contratações anual, isso há o quê? Uns 8 anos atrás, né? Nem se falava, 10 anos, nem se falava. É porque o tempo vai passando rápido. é Aí é verdade. 8 anos, tem muito tempo que foi há 8 anos, e eu vou mantendo o número, 8 anos. É, eu lembro do PCA, né, que a gente implementou assim, a ferro e fogo, tive que fazer um normativo de um dia para o outro. Enfim, para não ficar conversando aqui, quais foram, na sua opinião, os maiores desafios para a implementação da nova lei? O PCA foi um deles, né? Foi um dos desafios. Eu acho, e isso a gente está falando de TCU, né, que tem um nível de maturidade, como a gente falou, melhor do que muitos órgãos, pelo menos é considerado uma referência, né, e é uma coisa que orgulha muita gente. Mas no TCU a gente tinha uma resistência muito grande em relação ao PCA, né? Nas gestões anteriores, a gente assumiu lá a secretaria em 2021, e até então nunca ninguém, isso já tinha sido ventilado. Vamos nos comportar, né? Porque nós precisamos desse emprego. É, Mas TCU cobrava, o PCA e a gente não cobrava. tinha. Isso me envergonhava. Isso é uma coisa muito. Isso me Mas a palavra é envergonhava. essa, envergonhava, porque o TCU, o controle externo, o executivo na época já tinha, o executivo já tinha, e a gente não Que tinha o também. plenário cobrava, né? No Executivo. TCU não tinha, já tinha até norma no executivo na época, né, mesmo antes, porque vocês sabem que o PCA, antes da nova lei, o TCU já cobrava. E para a gente, o primeiro ponto foi vencer uma resistência interna. Porque não precisa, né? Não precisa disso, não precisa de planejamento, né? Nosso modelo de contratação aqui. E hoje a gente não consegue ver como é que as pessoas viviam sem PCA antes. Cara, como é que contratavam sem PCA antes? É impossível pensar nisso. Mas um desafio foi esse, né? A gente vencer resistência interna, é, gente incrédulo, gente. Janderson, assim, se eu te falar que até muito recentemente eu escuto isso, né? Não, Mas para o que que pessoal pensa, serve? o pessoal Né? pensa que o TCU tudo bem, realmente a gente tem uma estrutura fantástica, servidores Tem fantásticos, sim. mas são Tem pessoas. corpo São técnico muito bom. pessoas. Então, a gente tem alguns desafios que são parecidos com os desafios dos outros órgãos lá, e um deles foi de convencimento. Convencimento. Eu lembro que fizemos, eu e você, lá na implementação do PCA,
reunião com todas as secretarias, secretaria por secretaria, é, de convencimento mesmo. De Não convencimento. era, não era para nenhuma outra coisa, Então, né? o que que a gente A gente fez? pregava, meio que era pregando. Pregação. A gente primeiro pensou no modelo, né? Pensou no processo de trabalho, como é que vai ser, pensou no nosso discurso, quais vão ser os benefícios. É tanto que o Janderson dizia, olha, Janderson, você vai comigo porque você sabe vender peixe. O Janderson é um ótimo vendedor. Mas é porque eu vendo o que eu acredito, né? Mas Você sabe que eu sempre fui o apóstolo do PCA, né? PCA é vida, PCA é tudo. gente, PCA PCA. é maravilhoso. E hoje eu fico pensando como é que a gente vivia antes, como é que a É, gente fazia é. contratação antes do PCA. E a gente teve que fazer essa peregrinação com todas as áreas, né, com todas as secretarias, as que mais demandava contratação, para convencer, e era isso, era convencer de que aquele era um negócio bom e que ia ser bom para ele, né, ia ser bom. Ah, mas não, porque vai dar trabalho, é uma coisa mais para fazer. Então, assim, esse foi um dos desafios. Eu digo que um dos principais foi convencer as pessoas, e convencer, inclusive, a alta gestão. Na verdade, esse é um dos pontos que eu tava até. A gente não ia falar muito de PCA, mas os temas surgem e eu acho que PCA é uma dúvida que muita gente quer saber. É, o PCA só saiu por conta da nossa presidente, à época, ministra Ana Raiz, quem manda um abraço, se estiver nos ouvindo. Sim, a gente fez um trabalho de convencimento, Mas sem a alta gestão. Eu mas ela recomendo. disse: faça É. PCA. Vai ser uma das entregas da minha gestão, vai ser o PCA, né? E foi. A gente E foi. entregou na gestão É, dela. e Entregou o foi. sistema, E ela falou: entregou. faça, de É. qualquer jeito, faça. E sem, e Sem sem. sair, não, não tinha. E pra você ver como é que a gente precisa da autogestão, Janderson, porque se não tiver. A gente tinha o aval do presidente, inclusive para desenvolver ferramenta de TI, né? Porque como é que a gente ia fazer sem sistema? E aí, tá lá no final da fila. Não, mas o gestor quer. Então, assim, é uma prioridade da gestão, então vamos desenvolver sistema. Por isso que eu insisto nessa tecla de que a alta gestão que é responsável pela governança, porque se eles não tiverem lá validando os processos e apadrinhando as coisas, Apadrinhando. ainda que a gente proponha, não sai do outro lado. Pelo menos a nossa experiência TCU foi essa, né? A gente só consegue sair do outro lado aquilo que a gente consegue vender. Eu lembro de uma frase do. Sempre repito, do ministro Aires Brito, a quem eu tive a sorte de ter como tutor no mestrado. Ele diz o seguinte: se você quer que a sua ideia veja a luz do dia, você tem que aprender a dividir a paternidade. Né? E eu brinco, e às vezes o menino precisa ter muitos pais e muitas mães. É verdade, é verdade. Paternidade ou maternidade, né? Tem que ter muitos pais e muitas mães para É ver a porque luz do dia. concorre, né? As iniciativas concorrem com outras, então assim, você sempre tem que lutar por recursos de mão de obra, recurso de É. TI, por E não é só a recurso. chancela, tem que tomar É, para si, até para os colegas dos outros setores entenderem que não adianta lutar contra, porque a alta gestão vai fazer. E às vezes a gente tem que ser meio trator, tá, gente? No caso lá do TCU, eu lembro que a gente fazia umas oficinas. ah, a gente, eu já tô furando aqui, né, a ordem, mas eu colocava lá uma metodologia dialógica do diálogo e a outra dialética do debate, eu me né? lembro dessa tua E às metodologia. vezes, porque você tem que casar, né? E às É, vezes simplesmente tem que ser up-down, né? Tem que ser de cima para baixo. A decisão depois de construir. E eu sempre digo, a construção da decisão ela tem que ser coletiva. Todos têm que ser mais do que ouvidos, têm que participar da construção. Mas uma vez tomada a decisão, gente, tem que ser de cima para baixo. é Né? verdade. Francis, Porque senão então, você fica debatendo para sempre e não sai do lugar. falando do PCA, algumas premissas que nós traçamos, né, quando a gente foi implementar. Uma delas é que tinha que ser fácil. Né? A gente fez lá o sistema, o Regulus. Regulus, que era outro nome, outro batismo. Dizem que eu fico pegando o nome dos personagens do Harry Potter. Isso é pura intriga, tá, gente? Mas na hora de fazer o sistema Regulus, inclusive era um motivo de piada interna o nome, né? É, A gente seguiu a premissa de que tinha que ser fácil. O especialista em licitações éramos nós. Então,
O usuário que ia Isso. alimentar o sistema, que ia pedir, ele ia dar o mínimo de informações, o necessário e suficiente. Eu sempre digo isso na aula, né? Para poder não espantá-lo do processo de trabalho. E o PCA também tem que ser maleável, porque se ele for engessado, ele piora a gestão e ele vai acabar sendo meramente formal, porque não tem como rodar. Como que você vê esses dois traços, facilidade e maleabilidade do Eles são PCA? fundamentais, porque e casa com o que a gente falou antes, da gente ter que vender a ideia, né? Como é que você vai vender uma ideia de alguma coisa que vai ser um trabalho, que vai ser oneroso, né? Que vai ser difícil de implementar? Isso não só na PCA, mas em todos os processos de trabalho de licitação, quando a gente tem equipe especialista, né, esse é um dos fundamentos. A gente tem que, o usuário tem que fazer o menos possível. E tem outra coisa, Janderson, a gente tem que dar alguma coisa para ele. Perfeito. Eu até anotei aqui, ó, ganhos. É, Foi uma das premissas lá, né? porque a gente tem que oferecer alguma coisa, porque se você não oferecer alguma coisa, é difícil de ele usar. E oferecer alguma coisa, gente, não é propina e Não, nem, e não nem é, não é. bonificação em dinheiro, não. Eu digo um sistema, ela diz, né? A professora Francis diz, um sistema, o mesmo processo de trabalho, para ele ser bem executado, ele tem que entregar alguma coisa para que facilite a vida, Sim, você tem, né? tem que facilitar a vida e tem que entregar. No caso, como uma das coisas que o PCA oferece para quem alimenta, por exemplo, é a possibilidade de fazer um planejamento orçamentário. Assim, se você joga os dados lá no PCA, no caso do TCU, todo mundo tinha uma planilhinha, né? Todo mundo tinha sua própria planilha. Aí eu tenho minha planilha dos meus contratos, aí a área de TI tem, a área de contratações tem, a área de engenharia tem a própria planilha, e cada um faz sua planilhinha e gere ali aquele negócio dentro do seu quadradinho, não conversa com outras, não sabe o que, que as outras estão fazendo, não consegue comparar com o que as outras estão fazendo. E uma das coisas que a gente ofereceu para eles foi isso, foi assim, olha, agora você não precisa mais ter seu controle paralelo. Você joga lá e você consegue tirar relatório, você consegue saber, você consegue ver o que, que o outro está comprando também, Consegue né? acompanhar o seu processo de trabalho, Acompanhar o seu o seu processo de processo de compra, né? contratação, exatamente, você consegue acompanhar seu processo de Onde que contratação. tá, em que fase Então você tá. tem que oferecer alguma coisa em troca, né? Então, assim, ó, você vai ter o trabalho de lançar aqui um DFD no PCA, mas em troca você vai ter esses benefícios aqui. É, gente, para de duplicar. Você acredita que começou uma discussão? Me desculpa, eu sou escrachado mesmo. É a discussão de quem só, entre aspas, entende na teoria e nunca trabalhou com isso, né? Não sei se você sabe, professora. Estão fazendo dois DFDs. Meu Deus. Tá? Aí disse que é uma assim, de um parte não, isso não é interpretação, não, gente. Isso aí é que a pessoa não sabe e fica arrumando confusão, viu? Olha como alguns órgãos estão fazendo. Eles fazem o DFD, que a lei diz, né? Aí vai Uhum. pro PCA. Só que aquilo ali não serve para nada de startar processo de contratação, não. Porque ele tem É, que mandar outro documento, para isso aqui. que é o DFD, para startar. Isso aí é dizer assim, é jogar no lixo o PCA. Né? E tem gente defendendo, dizendo, mas é a minha opinião. Não, isso não é opinião, gente, isso é um erro. A gente É, tem opiniões divergentes, mas isso não é uma questão de opinião, isso é uma questão que, administrativamente, o que você acha, professor? Tem algum sentido isso? nenhum. Absolutamente nenhum sentido. É assim, é uma coisa que eu sempre falo. Quando você for pensar nesses controles, nesses processos de trabalho, você tem que pensar para que ele serve, né? Qual o propósito dele? Por que que serve o DFD? Você vai lá ter informações básicas para alimentar um processo de planejamento mais amplo, mais estratégico, que é o PCA. Então, com aquelas informações básicas, o gestor vai poder, por exemplo, comparar uma demanda com a outra, vai poder eleger prioridades, vai saber se Eleger tem prioridades, eleger exatamente. prioridades. Eu sempre me lembro, Janice, da história do jardim que você contava. Porque antes do PCA a gente trabalhava Nem eu lembro dessa história. com demanda, reagindo às demandas, né? As demandas chegavam, a gente não sabia o que ia chegar no mês seguinte, no dia seguinte, na Eu semana lembrei da história. seguinte. Conta pra O- gente. e aí o Janderson, quando a gente estava vendendo lá o PCA interno, o Janderson sempre falava, imagina que chegou aqui a reforma, vocês vão reformar o jardim do TCU, vão transformar no jardim suspenso. Eu me lembro dessa Jardim história. suspenso da Babilônia. Ora, tem recurso sobrando, né? Por que não? Né? A gente tem um recurso aqui, vai ser uma coisa, vamos fazer um jardim suspenso, acaba o recurso,
Na semana seguinte, chega uma demanda no sistema estruturante importante. A gente não tem mais, porque a gente gastou o dinheiro com jardim suspenso. E é mais ou menos isso, né? Assim, o DF dele serve para ter as informações Leva o básicas, recurso que chegar primeiro, né? para o gestor poder ali definir prioridades, resolver sobre recursos, né? E aí você faz o PCA e daquelas informações sai a contratação. Daquelas informações básicas você faz o ETP, né? E depois o TR. Não tem sentido nenhum de a gente. Isso, Francis, eu sempre percebi isso na administração. A falta do PCA, ela pode dar às contratações a prioridade, né? Pelo aleatório, que chega primeiro, mas também acontece um sequestro de decisões estratégicas pela baixa gestão. Né? As É pessoas lá da verdade. base, elas às vezes seguram um processo, o chefe de setor, né? A França tá, porque a gente tá falando em teoria, né? Segura um processo, segura um processo de contratação, porque na cabeça dele não é prioridade, Uhum. e uma coisa que foi eleita por quem tem Ou porque ele não é simpático, é porque aquela não é ideia simpático. E simplesmente, uma né? coisa que foi eleita como prioridade por quem tem competência democrática e constitucional para isso, que é o gestor, pensa numa prefeitura, né? Não vai ser feita porque, uh, como não foi feita uma escala de priorização no PCA, a coisa não. Ele segura o processo, aí o outro pega o recurso. Outra coisa do PCA que eu acho um ganho fantástico é a organização da área fim. Né? Eu sempre dou esse exemplo. Imagine você que está nos vendo, nos assistindo. Todo dia 1º de outubro, uma prefeitura fictícia. A prefeitura de Fictícia. Fictícia é o nome da cidade. A prefeitura de Fictícia. Todo dia 1º de outubro baixa um espírito assim, né, de sabedoria no secretário de Ação Social do município. E ele descobre que daqui a 12 dias, dia 12 de outubro, vai ser, sabe o quê? Dia das Crianças. Ele descobre, assim, né? Revelação divina, no dia 1º de outubro. E aí tem que fazer o quê? Contratação. Contratação, correndo nas carreiras, em cima da hora, não sei o quê. Aí é onde entra a dispensa que não é dispensa, a inexigibilidade que não é inexigibilidade, porque não pode, de fato, não pode deixar as crianças sem o Dia das Crianças, sem a política pública. Todo mundo sabe que eu acho que a administração existe para concretizar direitos fundamentais por meio de políticas públicas. É, mas isso é o que? Falta de planejamento da atividade finalística. O PCA obriga o gestor, atenção, você prefeito que está nos vendo, secretário, o PCA obriga os seus gestores a planejarem a área fim. A planejarem a área fim. Por quê? Porque você vai ter que, quando você vai mandar as contratações do ano que vem, você obriga o gestor, o secretário de assistência social, a prevê que no dia 12 de outubro vai ter uma comemoração do Dia das Crianças e o que, é que ele precisa contratar. Então, ele só ia tomar providência disso 1º de outubro. Ele vai ter que tomar um ano antes, já É, dizer o que ele vai fazer. Então, é. o gestor, o prefeito, você, prefeito que está nos ouvindo, nos assistindo, você está obrigando os seus secretários a se planejar, inclusive na área fim. E uma coisa importante, Anderson, que também Além de comprar mais barato, né? você falou daí das contratações diretas. Uma das outras vantagens que o PCA traz é te dar, assim, mitigar risco de fracionamento, né? Quando a gente trabalha com demanda, trabalha com as coisas que vão chegando, a gente chega, você contrata hoje, amanhã chega de novo, você contrata de novo. E eu vejo muita discussão por aí, diz assim, a gente usa o quê? Que critério? Outro dia mesmo eu estava vendo a pergunta dessa, né? Porque tem instrução normativa que fala dos critérios, aí reclamam da granularidade, daquele catálogo do, do executivo, Porque isso é né? uma novela, né? Não É vamos, uma senão novela, tem que ser um podcast só para falar só para disso. isso. Mas é só esse recorte aí, porque mais importante do que essa discussão de que critério que eu uso, né? Se é o catálogo de material, se é o elemento de despesa, se é eu uso a instrução normativa, a granularidade. Mais do que isso, outro dia eu estava tendo uma conversa sobre isso com a Tânia, um assunto que eu gosto muito de conversar com ela. Gente, para quem está nos acompanhando, a professora Francis ela está se referindo a
ao fracionamento de Fracionamento de despesas despesa. de contratações que, se vista na totalidade do ano, se vistas na totalidade do exercício financeiro, teriam que ser realizadas por licitação. Isso. Mas aí, como ela é feita de maneira fracionada, de forma indevida, faz por dispensa de É, licitação lá pelos artigos 75, 1 e 70, 2 da lei. Eu exatamente. estou explicando porque a gente tem um público de todos os níveis, tá? Não, perfeito. A Francis, ela é PhD Master de licitação. Aí, às vezes ela, daqui a pouco ela tá falando aí até na língua dos anjos. Não, perfeito. Mas assim, é porque a gente está falando de PCA, e aí eu estava falando isso para a Tânia. Eu falei, Tânia, eu acho que mais importante do que a gente discutir que critério que eu uso, se eu uso catálogo de material, se eu uso elemento de despesa, é o momento em que eu vou analisar isso, porque a gente analisa isso na hora que chega a demanda para contratar. Ah, eu vou incluir isso daqui, como é esse aqui, eu junto com aquela outra contratação, não junto. Mas eu estava falando para ela que o momento é no PCA, é no plano de Ah, o contratações momento é no anual. PCA. Porque não adianta, essa discussão toda é perdida se eu for fazer isso só na hora, que é o que o pessoal está fazendo, Janis. Eles têm essa discussão, trava essa discussão danada. Que critério que usa? Agora veja, Francis, o PCA, para além do momento dessa questão técnica, tem a questão factual, né? É, faz um ano hoje dessa gravação que eu fiz, que foi ao ar a entrevista que eu fiz com a nossa deusa, a nossa musa, a nossa rainha, a professora Maria Silvia Zanella de Pietro. E ela falou na entrevista o seguinte: quando a legislação ela engessa muito, o gestor ele procura caminhos paralelos. Então, Verdade. o que existe na prática é o seguinte: você, quando não tem o PCA, dia primeiro descobrem que dia 12 é dia das crianças, né? E aí ele até sabe que por qualquer critério que seja, o gestor sabe que não, que é fracionamento É ilegal, fracionamento. que tinha que fazer licitação. Só que se fizer licitação, as crianças vão ficar sem a festa do Dia das Crianças. Uhum. Então o que é que eles têm que fazer? O que é que eles fazem na prática? Dão um jeito de dizer que de dizer que é dispensa. Né? Então tem essa parte também, que aí não é conceitual, não é factual. É a realidade posta. Né? E você vai dizer o quê? Planeje. Né? Planeje. Provavelmente vai tomar uma multa esse gestor, mas isso é resolvido claramente pelo PCA. Mas prosseguindo, Hum, que já virou o podcast do PCA, a gente tem que fazer um podcast só do sobre o PCA. PCA. Outro só para fracionamento. É. Aí eu anotei aqui, né, os passos que a gente fez lá do Na nossa experiência no nossa TCU. experiência na implementação da nova lei. A gente dividiu em normativos, processo de trabalho, Isso. sistemas e o tal do projeto Moisés, né? Que foi antes, né? Que foi O antes, é. projeto Eu coloquei Moisés. por último porque não, o projeto Moisés ele foi durante, porque a gente teve que refazer o processo de trabalho. É, mas ele foi bem no começo. Foi, foi. É. Pra você ter ideia, o treinamento ficou por último. Sim, entendeu? Ó, por óbvio, O treinamento foi por né? último. A gente precisou do Moisés para redefinir o processo de trabalho, para Mas saber. pro pessoal não ficar boiando, vamos falar. Vamos organizar Vamos organizar, porque Moisés, o que é que Moisés tem a ver com a história? Normativos. Né? A gente dividiu lá, eu fiz alguns normativos, você fez outros, os outros, né? Lógico que você era minha chefe, então você revisou os que eu fiz e também. Para quem está nos assistindo, conta um pouquinho sobre essa experiência dos normativos e o conselho que você dá para quem nos assiste. Bom, como a gente estava falando antes, a gente não pode pensar só em uma perna do processo, né? Para implementar a nova lei, eu sempre falo isso aí que a gente precisa pensar em várias coisas, a gente precisa pensar em normativo, né? A gente precisa pensar em processo de trabalho, em estrutura. Quando eu falo processo de trabalho, eu falo de estrutura também. E precisa pensar em capacitação de gente, né? Porque as pessoas precisam estar aptas a operar tudo isso. Em relação aos normativos, o que que a gente fez no TCU, né? A gente teve uma rodada de oficinas antes, né? Uhum. Bem no começo, a gente assumiu no começo do ano, a lei saiu no 1º de abril, então Mas quando a gente assumiu já tinha. já Que estava ela foi aprovada em dezembro, né? isso, então a gente já Com um tempão sabia, a para gente publicar. sabia o que que vinha, né? Então a gente já foi se preparando, já organizou um processo de e qual era o objetivo das oficinas? É a gente inteirar o pessoal, assim, fazer o pessoal se familiarizar com o tema, a gente discutir os temas principais e colher dali subsídios também para a gente trabalhar nos normativos.
E aí a gente começou a trabalhar nos normativos, a gente teve os normativos do PCA, não foi? Me corrija aí, Janda, se eu estiver Perfeito. esquecendo de alguma Mais coisa. do que mais do que a questão histórica, né, de como a gente fez, eu acho que o que o público quer saber é o seguinte: como que eles, a partir da nossa história, como que eles vão fazer os normativos, né? Porque eu lembro que eu fiz o normativo do PCA, o PCA, de o de sanções sanções e e o dos bens de bens de luxo. luxo. Bens de luxo. É, dos bens E de você luxo. fez da fase de planejamento e Faz planejamento de seleção, seleção e faz gestão de contratos. gestão de Então a gente tem contrato, todas essas fiscalização, normas lá, né? nossas. Sempre sobre essa perspectiva dos nossos listenautas, você que nos honra agora assistindo nosso programa, a partir do histórico, né, do que a Uhum. gente passou, qual o conselho que você dá? Para a elaboração das É. normas, é de você pensar na sua realidade lá para poder elaborar, né? No seu Então, eu não próprio. vou pegar o normativo do Não, TCU, do não governo adianta. É federal, lógico que a gente pode se inspirar, né? Pode se inspirar em algumas boas não vou práticas. pegar os 90 e tantos normativos do governo federal e implementar na minha prefeitura de Caicó. É porque cada um tem um jeito próprio, tem uma estrutura diferente, né? Tem, assim, a gente tem uma dimensão de equipe diferente. Você não pode pensar numa equipe de 50 pessoas que vai se adaptar a um normativo de uma A equipe gente de. tem prefeitura com 5 mil habitantes que está copiando ipsis literis a regulamentação federal. É, O que você acha disso, isso não professor? funciona, né? É porque a regulamentação, Caos. a regulamentação federal foi feita por um contexto de força de trabalho, um contexto de processo de trabalho já, de nível de maturidade de governança, né? De Formação formação. dos É porque a gente, profissionais. é a conversa que a gente teve no início, né? Cada um tem um nível de maturidade diferente. Então, os normativos, a gente pode se inspirar, é claro, né? As diretrizes são as mesmas, a norma geral vai ter que ser observada, mas a gente tem que pensar na realidade de quem tá Eu fazendo. diria o seguinte, professor, e aí você pode concordar ou discordar. Contrate uma consultoria. Contrate uma consultoria. Mas uma consultoria que seja facilitadora, que entenda e que seja facilitadora para fazer um normativo para a sua realidade. Porque só para contratar uma consultoria, para trazer um normativo pronto, aí você não precisa de consultoria, você vai lá e pega. O Isso, que é que você acha? isso, perfeito. Porque não funciona. Não funciona nem para o TCU. É, tanto que a gente não pegou, É né, os tanto que a gente normativos. não pegou. E quando você pensa em normativo, por que você vai fazer um Copiaram normativo? os negócios nossos. É copiar. O que você vai fazer? Para que você precisa do normativo? É para você facilitar o trâmite dos processos de trabalho, para você saber para onde que manda o processo, quem é que é responsável, quem é que faz o quê, quem é que é o próximo. E assim, por isso que o normativo tem que ser de acordo com a sua realidade, porque o normativo tem que facilitar a sua vida. Qual é o sentido de você implementar um normativo, de você passar a seguir um normativo que não te ajuda a trabalhar? É, O exatamente. normativo tem que te ajudar, tem que te dar o caminho das pedras, tem que dizer quem é que é o responsável, quem é que é a autoridade responsável, para onde que o processo vai, de onde que o processo sai, de acordo com sua própria realidade ali. Esse é o gancho para o processo de trabalho. Eu lembro que a gente fez uma metodologia diferente, né, Francis? Geralmente, como que se faz, né? Numa reestruturação. Eu não gosto da palavra reorganização, não. Depois, desculpa. Numa reestruturação, a gente cuida, a gente faz. Gente não, né? Tradicionalmente se faz a estrutura, depois o processo de trabalho, para chegar ao produto. Tudo isso é entrelaçado, costurado pelo normativo. Lá no TCU a gente fez ao contrário, né? A gente listou primeiro quais os produtos da secretaria. Isso aí eu me recordo muito bem que foi uma premissa que eu Uhum. estabeleci, que você comprou a ideia. Quais os produtos? O que a secretaria vai O que entregar? que a gente Né? entrega? Contratação por licitação, por dispensa, por inexigibilidade, etc. Dos produtos, a gente montou o processo de trabalho e aí juntou os normativos para ver o que tinha que ser dispensado, o que não tinha que ser dispensado, e só depois a estrutura. Né? É. Porque a estrutura vai acolher, vai receber aquele processo de trabalho. Né? Eu acho que isso aí funcionou bem. E junto com a estrutura, os sistemas de TI. A gente fez o Regulus, a gente aperfeiçoou o Aurea, só nome legal, só nome bacana. Que é de fiscalização de Porque contratos. um O que você tem a detalhe dizer? é que não dá para você pensar em sistema de TI que vai automatizar o caos, né? Não. E o sistema ele vai operacionalizar É, o o novo. novo, exatamente. Você não Né? pode assim fazer. Ah, porque tem gente que acha que só ter sistema resolve. É. Ah, se eu tiver um sistema resolve. Mas se você tiver um sistema para automatizar
um processo ruim, o processo vai A continuar ruim. fordianização excessiva. Gente, cuidado. Eu trabalhei coordenando alguns sistemas de licitações lá do TCU. Cuidado com o fordianismo. O que é fordianismo, gente? É você pegar a atividade, sempre falo isso, processo de trabalho, e compartimentar em várias caixinhas. A gente lutou muito contra isso, né, Francis, lá no Demais. tribunal. A gente não conseguiu vencer tudo, não, Tudo não, mas, mas algumas a gente mas algumas venceu. a gente venceu. Porque você fica ali, você compartimentaliza o processo de trabalho em vários pedacinhos. Primeiro, a pessoa não lembra mais para que serve aquele processo de trabalho, que é o que tem que ser atingido na É isso, ela finalidade, não no tem uma fim, visão do produto que ela, né? ela Do produto entrega. que Isso é muito entrega. ruim. Começa a virar, a procurar pelo e ovo, virar o super especialista do Isso. pedacinho do processo, o Não, mas, imperador do não, mas processo, a minha pedacinho. atribuição aqui é É. fazer esse negócio aqui. E o Eu não, coroamento do desastre, da desgraça absoluta é o quê? Arrumar um sistema só para aquele pedacinho. e aí começa a chover sistema para Um pedacinhos. monte de Um sistema de monte de sistema de pedacinho, né? pedacinhos. Esse, gente, é o caos. Nós estamos é, fazendo agora estruturando o TI dos pedacinhos. Você está piorando a sua gestão. Você está piorando a sua gestão. O sistema ele tem que ser pensado de cima para baixo, tem que ter a participação de todos, mas idealmente só um sistema, ou sistemas integrados, que não cuidem de pedacinhos. Se você pensar primeiro no sistema e depois na estrutura, vão ser os pedacinhos. É Né? verdade. Tem que pensar e pensar na entrega, né? O que você vai entregar? Isso é muito ruim em várias camadas. É ruim para o sistema, é ruim para o processo de trabalho, e as equipes vão trabalhar pior. E é uma coisa que, desde que a gente chegou lá na secretaria, a gente tentou mitigar, diminuir, foi essa visão de silos, de nicho que É. todo mundo tem. Eu conheço, não, mas eu faço só isso, né? Eu sou ultra Eu sou especialista, super master, especialista imperador nisso daqui. Eu do não quero saber a entrega que a gente faz no final. imperador da pesquisa de Eu só preço. faço a pesquisa de preço e aí, assim, uma mega pesquisa. Eu não quero saber para que que serve, se o processo vai sair no final, se vai ser viável sair um processo. Eu sempre falo, gente, a gente não entrega a pesquisa de preço. É. A gente entrega uma contratação feita, né? A gente tem que Uhum, saber que é viável. Mas perfeito. a gente entrega uma utilidade para o tribunal, né? Porque se for uma contratação ruim, que não vai É. servir, não adiantou nada. Para a Você, sociedade, você né? pode fazer uma pesquisa de preço ótima, maravilhosa, se ela não. Maravilhosa para quem? Exato, maravilhosa para quem, Para né? que? É, Né? e Para o isso, ego do é, servidor? e isso, essa coisa compartimentalizada demais é ruim por isso, né? Então a gente tem que ter um equilíbrio aí, e assim, as equipes têm que entender o que que elas entregam no final, que o que elas fazem é um pedacinho do processo do final. Agora veja, você gestor que está nos ouvindo, você tem, se isso acontece no seu órgão, você tem a responsabilidade de mudar. Porque se você deixa que o processo de trabalho continue picado, né, não vai ter como salvar. Não vai ter como salvar. Porque o servidor ele vai se acostumando, ele vai se afundando ali no pedacinho do processo de trabalho. Então o gestor tem que chegar e falar: epa, E é aquela mentalidade, né, Janderson? Cada um faz o seu e não tem nada a ver com o que o outro faz, né? assim, Eu fiz minha parte aqui, ó. Resolvam aí o que que vocês vão fazer. E a gente vê muito isso no serviço público em geral, né? A área de contratações, em especial, pelo que a gente conhece aí dos outros órgãos, né? E das experiências que a gente tem, é muito comum. Eu faço o meu. Não, minha obrigação é fazer isso E tem umas aqui. coisas que são contraintuitivas, né? Veja, às vezes uma prefeitura, entre aspas, desorganizada, faz um processo de inexigibilidade em um mês. Um órgão federal, entre todas as aspas possíveis, organizado, É, só que o organizado dele, ele demora 4 meses para fazer uma inexigibilidade, e se você aferir, que foi uma coisa que a gente fez lá no TCU também, gente, se você aferir o custo administrativo para soltar aquele processo, ele é caríssimo. Aí eu caríssimo. vou entrar já no projeto Moisés. Né? O que é o projeto Moisés? Por que eu inventei esse nome? Eu, eu até exagerei no nome, né? Porque eu falei que era o processo, aquela confusão toda, me dá, precisa de gente e tal. Gente, Aí a França chega e fala o que pra mim? Anderson, a gente precisa ter dados para resolver isso, né? Porque eu não posso cair no choro de quem grita mais, né? Como é que eu vou decidir quantas pessoas eu vou alocar em cada processo de trabalho se a gente não tiver dados? Assim, a Perfeito. encomenda foi essa, eu quero dados, Anderson. O que que a gente faz? Resolva esse negócio aí para Chacon, mim. Chacon, Tá aqui, o negócio é seu, resolva aí para mim. como dizia o chefinho, o meu chefinho que já aposentou lá do tribunal, Paulo Malheiro, chá comigo.
E o que foi que a gente fez? O Projeto Moisés, para a gente dizer que ia ser a transição para a Terra Prometida, né? Se você. Aí era muito interessante, a gente tinha uma diretoria lá que o titular, obviamente, que a gente não vai dizer o nome, né? É porque é um colega muito querido, mas o titular, ele começou o projeto dizendo que ia entregar a função se não recebesse pelo menos 3 servidores, né? Depois do projeto, ele pediu, por favor, encarecidamente, para não perder nenhum, e desistiu de ganhar os 3, porque aquela máxima contra dados não há argumento. Aí o que, que a gente fez? Depois do mapeamento do processo de trabalho, a gente dividiu as atividades, né? Roteirizou, fez o famoso POP lá, procedimento operacional padrão, para saber quantas vezes aquela atividade se repetia e uh, aferir o tempo que um servidor comum, o tal do homem médio, que a professora Michelle Marie adora, servidor médio faria para chegar a tal do bendito HD, homem-dia de cada setor, né? Então a gente chegou no nível de dizer que aquele setor ele precisa de tantos servidores, né? E a gente chegou a precificar dizer quanto que custa para a sociedade cada processo de Uhum. dispensa, cada processo de licitação, porque isso é importante. Foi um dos subprodutos do Moisés, Foi um né? dos A subprodutos, gente né? precificar o nosso processo de dispensa. Então, a dispensa que em tese, né, para ser um procedimento mais ágil, para objetos mais baratos, a gente descobriu que às vezes o processo de trabalho e, e às vezes, muitas vezes, o processo de trabalho está mais caro do que o que a gente vai contratar. Porque veja, o processo de licitação, gente, presta atenção. Às vezes o subgestor, né, a pessoa que está na área administrativa ali, ela vira para o gestor e diz: o meu processo de trabalho é perfeito, mas eu preciso do triplo de servidores para executar aquilo. Ele demora, ele causa atraso à sociedade. Desculpa, esse é um mau gestor, é um Sim. mau subgestor. Tá? Porque com trocentas mil pessoas demorando tanto tempo, né? Isso aí é tranquilo. Ah, mas lá no TCU, no Tribunal de Contas, passa que é uma beleza. Pode passar o de conformidade, mas o de governança e de políticas públicas não passa, não. Né? Porque aí você imagina, fica aí cada um procurando pelo em ovo, a pesquisa de preço. Ah, mas o TR, eu não sei o que, eu não sei o que. Uma licitação demora mais de um ano, né? Não entrega o produto para a sociedade. Quando você vai fazer essa conta de quanto custou aquela licitação ali, são valores imorais. Né? Então não adianta, não adianta. Para mim é o pior gestor possível. É. Sinceramente, se eu fosse. Eu vou falar uma coisa polêmica agora. Eu pegaria mais leve numa prestação de contas de um gestor que faz um fracionamento de despesa irregular do que de um gestor que faz o processo de trabalho custar 10 vezes mais e a sociedade fica Exatamente. sem um produto. Não, e custando 10 vezes mais, sem agregar muito valor nessas etapas, né? Não, Porque não, o que a não. gente vê é isso, né? Assim, e o processo passa por um negócio, e passa por uma revisão, e passa por outro, e passa por um negócio. Eu falei, gente, pra quê? A gente não fraciona despesa, não, viu? Só tô falando Não, que não fraciona, não, por não favor. fraciona. Mas é uma prática igualmente Também não fracione danosa. o processo, não, É também. Não. igualmente danosa, porque além de sair caro, não agrega valor ao processo, o que é pior, né? Se pelo menos saísse caro e agregasse valor. Professora França, uma coisa que me irrita profundamente são os mantras. E cá pra nós. A professora Maria Silvia, ela diz o seguinte: tem gente que quer viver na flauta, quer levar na flauta as coisas, né? A pessoa não estuda, não se esforça, e fica. E tem sempre um mantra, uma resposta, né? Aí, alguém ouvindo o nosso podcast já gritou lá, né? Se o gestor for levar na equipe, vai ter um que vai gritar: e segregação de funções? Sim, a bendita Você segregação. vai pro inferno com a tua segregação. É, Né? eu acho que a segregação é um assunto mal compreendido, inclusive pelos órgãos de controle É. atuais, né? Por que você segrega? Você segrega para você evitar, de mitigar riscos, né? Você tem um processo ali de não ter a mesma pessoa fazendo processos críticos, né? Mas eu acho que, em geral, levam ao extremo o negócio de segregação de funções. A gente não vai Porque, nem entrar porque é nessa fácil, a gente não vai entrar nessa discussão, discussão, porque é mas é um longa. exemplo que eu dei, Francis, professora Francis, para mostrar o seguinte: a pessoa grava a frase, o conceito segregação de função e não quer inserir no contexto da realidade.
Então a gente pode fazer um podcast aqui só de segregação de função, mas ela fica gritando: ah, mas tem que separar, tem que fazer aquela E segregação a de função. segregação? Ela não sabe o que é segregação Não de sabe para que que funções, serve. não sabe para que serve, não sabe como o órgão de controle, não vamos falar, né, que a gente precisa manter nosso emprego, Isso. mas, Muito bem. né? Mas e veja, ultimamente, Francis, não sei se você tem percebido isso, a gente está vendo o policial dizendo para o cidadão, o policial que são os órgãos de controle, né, dizendo para o gestor, vamos lá, não precisa ter medo não, a gente está vendo esse movimento, Tá. né? E o gestor assim apavorado, etc, aquele negócio do apagão das canetas. Mas você tem hoje gestores e principalmente servidores executores que eles estão querendo um conforto. O ministro Bruno Dantas, nosso ex-presidente, diz conforto espiritual, né? É que custa muito caro. Você passar um processo de dispensa de licitação pela procuradoria, pela consultoria jurídica. Ai, mas eu me sinto mais confortável. Eu faço a terapia, porque custa muito caro. Você imagina você fazer um processo de 10, 20 mil, pedir um parecer jurídico. Qual empresa se manteria com isso? É. Não, mas você Entendeu? está sendo gente boa, processo de 10, a gente vê processo de R$ 1.000, de Não, 2 aí mil. você imagina. E tem prefeitura, professora Francis, e são muitas que passa pelo jurídico e pelo controle interno de maneira prévia. Sim, sim. Entendeu? Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Né? Isso é custo para a sociedade. Aí você precisa de mais gente, de mais procurador, de mais Uhum. consultor. É onde falta médico. É. Lá, né? A gente tem que pensar que tem Por custo, exemplo. né? Tudo isso, exatamente, Ou exatamente. tem custo, ou então é onde para as coisas. Ou às vezes o pobre do procurador tem 10 mil processos para avaliar no mesmo dia, porque né? Às vezes não consegue olhar direito. Aí toma uma multa, né? Como teve um dia desse aí, multa de pesquisa de preço, que o procurador tomou multa, entendeu? Então é toda essa problemática. Professora Francis, para Diga. finalizar, a Já? gente vai, temos que Quando ir a embora. conversa tá boa. A gente tem você tem que voltar aqui. A Maria Clara, senão a Maria Clara pega a gente. Maria Clara, ela... Alice, eu quero falar contigo sobre esse acórdão do TCU, né? Estou com ele aberto 19 e para ver, 17. 19 e 17. Ah, deixa eu abrir aqui. Sobre esse índice de maturidade da nova lei de licitações, e aqui já deixar à disposição, a gente está fazendo uma consultoria de implementação e reimplementação, ou implementação material da nova lei de licitações, né? Obviamente, não apenas para subir esse índice, mas vai ser o desdobramento lógico, né? Se você amadurece, esse É, amadurecimento o próprio tribunal ser visto no fala índice, isso, né? né? Que o objetivo do acompanhamento, que se foi na ação de acompanhamento, é o próprio gestor identificar como é que ele está em relação aos outros, né? E ver quais são as fragilidades e tentar melhorar em relação. O próprio tribunal fala assim, olha, o objetivo desse acompanhamento é isso, é vocês olharem como é que vocês estão em relação aos demais, é instituir a disputa saudável entre os gestores e ver quais são as fragilidades que precisam melhorar. Então, a minha pergunta é a seguinte, e aí a gente já vai falar da nossa consultoria, mas você precisa contratar a gente, o gestor que está nos ouvindo aqui, ele quer contratar outra consultoria, de repente, acha que é cara, não é cara não, nossa consultoria. Mas é porque realmente eu acho que vai faltar, A gente. vai faltar agenda, porque somos nós mesmos que fazemos, né? Então, assim, já tá cheia, ou não fui com a cara da professora França. A minha cara você tem que ir, que eu sou super simpático. Ó. Mas não fui com a cara do Janderson nem da Francis. Mas eu quero avaliar uma consultoria. O que que uma consultoria de implementação ou reimplementação da nova lei de licitações ela tem que oferecer? Eu acho que o principal, Janderson, é ela oferecer é, personalização, né? Assim, tem que ser um trabalho personalizado. A gente não pode fazer uma receita de bolo, a gente não pode fazer querer implementar enlatado em todos os lugares que se adequam. Cada um tem suas próprias peculiaridades, cada órgão, cada entidade tem características próprias, tem um sistema regulatório próprio, né? Às vezes é uma da administração indireta, às vezes é um órgão da administração direta, tem um nível, é de prefeitura, é de governo estadual, é de governo federal.
além de tudo, né, eu acho que o mais importante é essa coisa da assim, personalização. É um trabalho específico, é um trabalho personalizado, né, um trabalho feito para funcionar aquela estrutura, que ele não vai se repetir igualzinho em outra estrutura. Perfeito. Eu acho que tem que ser casado com treinamento, né? Sim, Eu isso coordenei requer a, eu treinamento, claro. coordenei a primeira rodada de treinamentos lá da escola do TCU, né? E eu lembro, e assim, a vantagem foi que eu coordenei o treinamento, a área de treinamentos e coordenei a implementação da nova, sempre, né, com a supervisão da chefe, a implementação da nova lei. Então, na, entre aspas, consultoria, né, que era a coordenação da implementação da nova lei, a gente já via os gaps para Isso, o você treinamento. mapeia, exatamente. Então, você já faz um treinamento nas áreas que são sensíveis, nas áreas que são que tem gaps, que são deficitárias, né? E é uma coisa que você já vai mapeando durante o processo, fala assim, olha, a gente precisa, como por exemplo, o PCA era um processo novo, né? A gente precisa ter um olhar mais eh, tem algumas coisas que nem são diretamente relacionadas à nova lei, mas são déficits Uhum. antigos já, que a Gestão, gente, né? de gestão que a gente precisava sanear, inclui um treinamento isso aqui, olha, a gente viu que isso aqui é uma necessidade que o pessoal tem. Então, até o treinamento, ele tem que ser de acordo com o diagnóstico. Então, é por isso que a gente precisa de diagnóstico Então, o para que você está fazer. dizendo para o gestor que nos vê, agora para o servidor, é que dá uma pausa nos treinamentos, arruma uma consultoria de reimplementação. Se você tá, se tá mil maravilhas aí, para o seu processo de licitação, ele está demorando 3 meses, 4 meses de cabo a rabo, tá perfeito. Agora, se não tá assim, meu amigo, dá uma pausa nos treinamentos aí e faz a autopista primeiro, né? Contrata uma consultoria aí com quem quer que seja, mas uma pessoa que dê frutos, né? Uma árvore que dê frutos para implementar uma solução personalizada para só aí seguir para os treinamentos. Isso, É isso, professora é Francis? isso. Então eu gostaria de pedir as palavras finais da professora Xana, a Francis gente já para os falou nossos tanto. queridos licinautas, os Não, especialistas do futuro. a gente já falou tantas palavras finais vão ser breves, né? Só de agradecimento pela oportunidade, Janice. Reiterar a admiração que eu tenho por você, né? Que é genuína e ultrapassa nossas fronteiras profissionais, você sabe disso. E dizer para os licinautas, nossos espectadores aí, da importância, né, da gente melhorar nossas estruturas de governança, né, que são, como a gente está falando aqui, são vários pés, a gente não consegue fazer isso com um produto só, né, é um trabalho conjunto de elementos conjugados aí, agradecer a oportunidade, né? Falar que, se Deus quiser, estaremos de volta para discutir, porque são muitos temas para a gente Muitos, muitos, falar. muitos, E eu muitos. sempre falo isso, se me deixar falando de licitações aqui, gente, vai ser o dia inteiro. E É a convidar nossa vocês. vida, né? Eu É, brinco, falar de licitações é como eu falar da minha vida. são mais de 20 É, anos. e para você, então, né, que eu seja mais jovem que você, né? Não, imagino. Mas é porque é muito estrada, né? Então a gente se empolga, fala, né? E é isso, agradecer, né? Parabenizar você, Janderson, especificamente, pelo programa, assim, pelo podcast. Muito legal o trabalho que você está fazendo, é um negócio sensacional, de muita qualidade. Que estamos fazendo? E de qualidade muito superior, de verdade, né? E eu digo isso porque eu conheço os trabalhos, eu conheço esse meio. E eu trabalhei com você, então eu sei disso. Parabenizar, né? Parabenizar pelo programa, parabenizar pelo trabalho, né? Convidar vocês para assistir os outros, que com certeza serão muito bons também. Francis, professora Francis, eu tô chamando de Francis. Daqui a Não, mas pouco eu tô chamando de eu não chefe. consigo te chamar de Janderson. De chefe. Lida, o apelido dela era A gente chama de Lida. Lida. A Lida. Lida. Lida no feminino. A É o Lida, nossa líder no feminino. Lida. Né? A guatirica do Cerrado, como diria aquele comediante, o Gustavo Mendes. O que eu, para quem é do TCU, né, todo mundo sabe assim que uma das maiores referências em licitações e contratos é você. É para quem todo mundo liga quando tem alguma dúvida prática.
né? Ali como é que faz, aqui vai para um lado, vai para o outro, né? Acho que você, a Tânia, manda um grande abraço para a querida Tânia, nossa chefa, ela que é a chefona, a Lida mesmo, a Lida, a Pessoal super do Lida, controle, né? O a pessoal do super controle. Lida, que nos controla, ela está É. nos controlando, uma hora dessa, né? E você, essa referência com bastante tranquilidade e ah, não digo facilidade, mas assim, naturalidade, essa palavra que eu quero trazer. Naturalidade, porque é a história da sua vida, né? Eu comecei a trabalhar com licitações com 19 anos de idade, né? Você não precisa dizer com que Não, idade não você vou dizer. começou licitações, mas veja, é a nossa referência, porque muita coisa passou por você aqui. Ela não falou, gente, mas ela já foi da consultoria jurídica, ela já foi da área de controle na licitações e está há mais de 20 anos, foi por mais de 20 anos assessora secretário-geral de administração lá do TCU, lidando especificamente com os processos de licitações e contratos. Somente com ele. E aí coroa essa carreira aí com o cargo de secretário de licitações, contratos e patrimônio do TCU, né? Que aí depois mudaram o nome para Secretaria especializada em em compras compra, eu não públicas. gosto desse não. Mas é porque compra, fica parecendo que enfim. É, então essa é a sua história que muito nos honra. Eu tenho uma grata satisfação assim de estar trazendo para o mid-streaming, né, um nome tão forte, tão grande, tão verdadeiro que vai contribuir tanto com os gestores como você. Muito Obrigada, obrigado Jefferson. por ter aceitado o convite, não apenas do podcast, mas o convite da nossa parceria nas consultorias, nas aulas. Professora Francis, ela está trabalhando conosco. Ela é uma professora aqui da Virtu Gestão Pública, né? Sim. Nossa chefe Lavínia sempre tem um recado, né? Então, se quer me contratar, contratar a professora Francis, procure a Virtu Gestão Pública, chefe Lavínia está anotado aí, tá bom? Muito obrigado, professora Obrigada, eu que agradeço. Francis. Obrigado, Maciel, Maria Clara, Felipe, que estão nos assistindo aqui, família da professora Francis, e a você, Licinalta. Você, especialista do futuro, nós vamos mudar o jogo, nós vamos mudar a cara da administração pública. A gente já dá o sangue pela sociedade, mas agora nós vamos dar o sangue com técnica, né? Com técnica. Vamos mudar o jogo. Muito obrigado por ter assistido até o final esse episódio. Como disse a professora Francis, dá uma olhadinha lá nos outros episódios. Seja você também um licinalta, o especialista do futuro. Até breve. Até.